Eclesiastes capítulo 3, verso 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pai, fala conosco nessa noite, que essa palavra nos edifique, nos fortaleça, traga instrução, direção para a nossa vida. Teus filhos estão aqui, e alguns vivendo tempos difíceis, outros tempos sem entender o porquê deles. Existem outros também, Senhor, vivendo tempos maravilhosos, e eu te peço que essa palavra traga instrução, luz e direção para a nossa vida. Derrama graça, favor, poder, unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria, em nome do Senhor. Eu quero falar sobre o tema, a importância de reconhecer o tempo. Se eu e você não entendermos, não discernirmos, não sacar o tempo que estamos vivendo e não fazer a avaliação correta sobre o que estamos vivendo, se o diagnóstico for errado, nós teremos um comportamento e uma ação errada em relação ao que estamos vivendo hoje. O texto que lemos, Salomão no auge da sua sabedoria, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. O que eu e você precisamos fazer é pedir a Deus sabedoria para reconhecer e entender o tempo que nós estamos vivendo e as circunstâncias que estamos vivendo, as coisas que estão nos acontecendo. Nós precisamos de sabedoria para entender isso, porque se você não entender o tempo que você está vivendo, se eu não entender o tempo que eu estou vivendo, eu posso descarrilhar na fé, eu posso simplesmente naufragar na fé, porque Deus pode estar trabalhando de uma forma diferente do que eu esperava, e se eu não ler corretamente o tempo que eu estou vivendo, eu posso chegar à conclusão que Ele me abandonou, que Ele me deixou. Então entender o tempo é importante, enxergar Deus no nosso tempo. Qual é o tempo em sua vida hoje? Será que você está vivendo o tempo de edificação? Será que você está vivendo o tempo de demolição? Será que na sua vida está sendo um tempo de escavação? Quando você vê um prédio levantado, bonito, ele passa por essas etapas: o tempo de demolição, o tempo de escavação e o tempo de edificação. O prédio vai sair, o prédio é lindo, o edifício é majestoso, mas o processo para chegar lá não é confortável. Talvez alguns aqui estão vivendo a experiência de Deus estar construindo algo grande na sua vida, só que está no tempo da demolição. Alguns aqui no tempo da escavação, que incomoda demais. E eu quero falar sobre isso nessa noite, porque talvez alguns aqui estejam lendo de forma equivocada o que está acontecendo na sua vida. As suas avaliações estão erradas, porque você não consegue entender e não vê Deus naquilo que você está vivendo hoje. E Deus te trouxe aqui nessa noite para abrir os teus olhos, para fazer você enxergar o que Ele está construindo na sua vida.
E eu vou discorrer sobre essas 3 etapas quando Deus resolve construir algo grande e sólido na nossa vida. A primeira etapa, diga comigo, tempo de demolição. Esse tempo incomoda. Eu me lembro que quando nós estávamos demolindo a igreja antiga, foi muito difícil, um tempo de caos. O tempo de demolição é um tempo de caos, é um tempo de coisas desarrumadas, de poeira, é um tempo difícil. E quando Deus deseja construir algo grande, algo novo, Ele vai demolir estruturas velhas. Talvez seja por isso que algumas coisas na sua vida estão sendo demolidas. São estruturas que não servirão para suportar o grande de Deus que Ele vai fazer na sua vida. E Ele precisa demolir estruturas velhas que você está vivendo, que você tem, antigas, que não são saudáveis. Não dá para combinar com aquilo que Deus vai construir na sua vida. Ele tem que arrancar certas coisas da sua vida, nas mais diversas áreas. E talvez não, com certeza, há irmãos entre nós, e me ouvindo pela televisão, que estão vivendo esse tempo de demolição, e é muito difícil. Eu me lembro que eu vinha para cá, eu tive uma experiência interessante. Eu contratei uma equipe para demolir a igreja, e eu precisava que fosse rápido, e eu comecei a observar o trabalho dessa empresa, e eles estavam trabalhando, uma equipe até grande, mas com os equipamentos inadequados, uns martelete pequeno, tal de tec, digo, caramba, esse tec não vai dar certo, a pandemia vai acabar e essa igreja não vai estar pronta. E eu fiquei agoniado, angustiado, passaram semanas e a coisa não andava, até que eu falei com o nosso arquiteto, disse, olha, contrata esse cara aqui. Aí o cara veio aqui, aí eu disse assim para ele, quanto tempo você, já tinha se passado 4 semanas, e a coisa não andava. Aí eu perguntei, quanto tempo você pode demolir essa catedral aqui? Da galeria para cá, quanto tempo? Ele disse, 4 dias. Eu disse, não brinca comigo, não me engano, estou aqui há 4 semanas, não aconteceu, foi nada. 4 dias, só me arrume caçamba. Aí quando eu vi, fechei com ele, ele mandou aqui um Transformers. Meu irmão, chegou uma máquina que era um Transformers. O martelete era 3 vezes o meu tamanho, enorme. E um dia, ele começou a demolir, no segundo dia, já estava tudo no chão. Ele disse, cadê as caçambas? Aí as caçambas entravam aqui. Mas foi um tempo muito difícil. Não era fácil. A gente comia poeira, passava mal, adoecia, porque era o tempo da demolição. Talvez alguns aqui estão incomodados, porque Deus está destruindo estruturas velhas, antigas, que não servem para o algo novo e grande que Ele vai fazer na sua vida. Se você crê nisso, aplauda Jesus, diga amém, glorifica o seu nome. Ele pode estar demolindo um emprego que não, ele sabe que não está no plano dele mais para você. Está te arrancando de amizades, que ele percebe que essa turma não vai conseguir andar com você naquilo que ele vai fazer daqui para frente. Vai te tirar de certos ambientes que não combinam com o novo de Deus na sua vida. Pode esperar. Coisas que você fazia há tanto tempo, de repente, tudo caiu. E você pode até estar dizendo, é o Satanás, não é não. É Deus demolindo estruturas velhas que você ainda mantém teimosamente.
porque a coisa grande dele está chegando para a sua vida. Diga amém e aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Talvez você esteja vivendo uma aparente bagunça, como lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, diz o texto, sobre a face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. É o que Ele vai fazer na sua vida. Aonde há trevas, aonde há desarrumação, aonde há bagunça, Ele vai declarar no tempo dEle: haja vida, haja vitória, haja bênção na sua vida. Diga glória a Deus e aplauda forte esse Deus maravilhoso. A diferença é que o diabo destrói porque ele quer ver morte. Mas o nosso Deus não destrói, Ele está demolindo para construir uma grande construção. Mas é um momento fundamental, irmãos. Não tem como fugir desse processo. Talvez você esteja preocupado porque Deus está demolindo coisas da sua vida. Esta aparente bagunça é um buraco que Ele está preparando para fazer algo novo na sua vida. Talvez seja aquele namorado pereba que você gosta dele. Tem umas irmãs que eu vou te contar, só arruma o pereba, irmão. O cara não tem dinheiro, o cara é feio, fedorento, trata mal, não valoriza ela e ela gosta do cara. Aí Deus quer arrancar essa peste da tua vida. Tem alguns irmãos que não sabem escolher namorada, é só piriguete, moleca doida, cabeça doida. Aí Deus quer te tirar, quer te dar uma família. Amém, irmãos? Talvez seja um emprego seu, que ele está acabando com você, está te afastando de Deus. E essas coisas Ele não vai deixar barato, Ele vai tirar você de lá. E não pense que é o Satanás, não. Deus vai te tirar de lá, porque Ele ama você. Ele vai lutar com todas as suas forças para te tirar do laço do passarinheiro, das correntes que tentam te prender. Talvez uma amizade. Irmãos, quando Deus quer abençoar uma pessoa, Ele usa alguém. Mas quando o diabo quer destruir uma pessoa, ele também usa alguém. Cuidado com as suas amizades. Cuidado com quem você anda. Isso pode acabar com você. Se essa pessoa não te inspira, não te move, não te empurra para Deus, cuidado com essa amizade. Cuidado com esse ambiente que você vai. Toda vez que você vai daquele ambiente, você volta mal espiritualmente. Você volta mal. Você não quer mais Deus na sua vida, porque o ambiente é terrível. Então há o tempo de demolição. Depois vem o tempo de escavação. Esse tempo que Deus usa para escavar é um tempo também difícil e às vezes até um tempo de humilhação. Deus só escava, melhor dizendo, porque Ele quer fazer um alicerce profundo. Diga amém, irmãos. Um alicerce estável que nada vai poder abalar você, como uma construção de um prédio. Antes de edificar para cima, tem que edificar para baixo. Antes de Deus fazer algo visível em sua vida, Ele vai trabalhar em áreas que ninguém está vendo, lá embaixo. Ninguém está vendo. Quando você rejeita esse processo, se revolta contra Deus e se afasta dele, isso vai atrasar o mover de Deus na sua vida. Isso aconteceu com o povo de Israel.
A distância do Egito para a terra prometida é perto, é bem perto. Mas sabe quanto tempo durou para o povo entrar na terra prometida? 40 anos. Deus precisava trabalhar naquele povo, naquela geração, porque era um povo difícil. E Deus escavava de uma forma poderosa o coração daquele povo, porque Ele queria fazer um alicerce profundo. Eu me lembro, eu dou esse testemunho sempre, porque tem muita gente nova que não ouviu. Eu cheguei a pensar que eu era um cristão azarado, porque nada dava certo na minha vida. Eu estava naquele ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Sabe aquele negócio, está tudo errado? Tem gente aqui vivendo isso. Caramba, eu estou na igreja, sirvo Jesus, vou lá, estou na cela, leio a Bíblia, eu oro, e a minha vida não melhora, não decola, a minha vida não muda. É o tempo de escavação. Deus está escavando. Ele precisa fazer um alicerce da sua vida, porque se você começar a ter vitórias sem alicerce, você vai se desviar. Tem gente aqui com uma expectativa enorme de mudança em alguma área da sua vida para melhor, mas é necessário você ter alicerce para isso, porque senão você vai desviar, você vai se afastar de Deus, você vai deixar de vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. Ele precisa construir um alicerce forte e profundo para sustentar a grande vitória que Ele vai entregar na tua mão. Escute isso: Deus quer entregar uma grande vitória na tua mão, e Ele está escavando você para que esse alicerce profundo seja feito, para você suportar. Aqui para nós, que ninguém nos ouça, só entre nós aqui em família, quem gostaria de ser milionário? Levante a mão, sem mentir, sem mentir, sem mentir. Ei, o pastor queria ficar boiado, milionário. Só isso? Eu queria acordar assim com 100 milhões. Mas eu te pergunto, tu está preparado para isso? Tem gente que não está preparado nem para casar, que se casar desvia. Tem gente que se comprar um carro desvia. Sem carro é uma bênção, não falta na célula, vem para a igreja, vem andando de longe, chega as canelas tão finas. Mas se comprar um carro, desaparece da casa do Senhor. Tem gente que não tem nem conta bancária de tão liso que é, mas se tiver uns milhões vai ficar doido. Como Deus não quer que você perca a sua alma, Ele está preparando você, está escavando. Irmão, se eu vou te contar a minha história, vocês me viram hoje à noite aqui em pé, pastoreando essa grande igreja. Você não sabe a metade da conversa, a metade da história, o quanto eu passei por esse processo de demolição, de escavação, de dificuldade, de incômodo, de vergonha, de humilhação profunda. Mas era Deus permitindo, mas me preparando para uma grande obra. É o que Ele vai fazer com você. Agora Ele vai te testar. Você tem que passar no teste, irmão. Aí Ele vai te dar uma benção aqui, vai só te abicorar. Olha, ela está tão sozinha, eu vou arrumar um gato abençoado para ela. Ela está só. Aí você arruma o gatinho lindo. Aí domingo, cadê você? Cadê você? Está no cinema. Já não vem para a igreja. Nick? Que Nick? Nick, vai para o piquenique. Domingo. Você já pensou? Olha aqui para mim.
Manda você ter vindo hoje. Olha, eu pensou você buiadão, hein? Grana aí, saúde. Você ia estar aqui hoje? Não me conte. Você ia estar aqui hoje? Você cheio da nota, cheio de saúde. Você viria para a igreja domingo? É isso que Deus quer saber. Por isso que alguns ele escava, ele faz demolição, depois escava, porque ele não quer que você perca a sua alma. Diz a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, a coisa mais fácil que tem é a gente perder a alma quando estamos vivendo um tempo de vitória. Poucos são aqueles que sabem viver o tempo de vitória. Poucos são aqueles que recebem uma bênção hoje e amanhã faz um jejum. Realiza um sonho hoje e amanhã, antes de sair, gasta um tempo de oração, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Poucos fazem isso. A maioria, quando está vivendo um tempo de vitória, começa a negligenciar o seu relacionamento com Deus. A maioria sim. Diga comigo, tempo de demolição, tempo de escavação, aí veio o tempo de edificação. Depois que ele faz a demolição, tira estruturas antigas, estruturas velhas, começa a escavar, limpar o terreno, uma bagunça só, um poeiral danado, um incômodo, uma insatisfação, uma incompreensão, uma bagunça só. Aí chega o tempo de edificação, digam todos amém. É o tempo definido por Deus, é o tempo onde a bênção chega, a vitória aparece. Tudo que é feito no tempo de Deus é bênção de Deus para nós. Por essa razão, já concluindo a mensagem, procure pedir a Deus sabedoria para discernir o seu tempo, o porquê que está acontecendo o que está acontecendo, o porquê que você está vivendo o que está vivendo. Peça a Deus, Deus me dá graça, porque eu te amo, eu sei que tu me amas, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Deus da minha vida, o porquê que eu estou vivendo isso. Ele vai falar com você, Ele vai te dar direção. Deixa eu te falar uma coisa, quando chegar o tempo da edificação, lembre disso, foi Deus que te deu vitória, foi Ele que te abençoou. Então faça esse calibrar da vida. Quanto mais Deus for te abençoando, mais firme na fé você se torna. Digam amém e aplauda o Senhor bem forte. Reconheça o tempo da sua oportunidade. Jesus, certa vez, olhando para Jerusalém, chorou. Disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, se você entendesse o tempo, quem sou eu, o tempo da minha vinda. Ele chora, sabe, não estou entendendo nada. Jesus chorou profundamente, percebendo que Jerusalém não entendeu o tempo de Deus para eles. Eu peço a Deus que nessa noite o Espírito Santo te faça enxergar o tempo que você está vivendo. Talvez seja o tempo de demolição, que é horroroso. Eu me lembro, rapaz, que uma noite, não sei se você já passou por isso, eu tinha saído da casa do papai, estava morando só, num quartinho que eu tinha alugado, uma vida apertada, difícil, e teve uma noite que eu fui para o quartinho onde eu morava, e naquela noite eu não tinha dinheiro para comer, e pela primeira vez eu passei uma noite com fome. Tempo difícil, mas eu não larguei Jesus por causa disso. Eu aguentei firme na fé.
É o tempo da demolição. Deus estava trabalhando em mim, mexendo nas minhas coisas, nas minhas estruturas, nas minhas intimidades, me preparando. E Deus, não se iluda, Deus não tem supletivo, não tem esse papo de encurtar. Ou a gente passa no teste, ou a gente vai repetir. Não adianta, se você não passar no teste, você vai repetir. Se ele está testando você, e sei que está. E se você não passar nesse teste, não pensa que você vai poder correr atrás do prejuízo fazendo um supletivo, que não vai. Na universidade de Deus não tem supletivo. Ele quer te ensinar lições para te tornar um homem de Deus forte, uma mulher de Deus forte, para ter uma vida abençoada, forte, fortalecida, independente do tempo que você está vivendo. Fica firme, porque já o edifício de Deus vai chegar, e Ele vai construir uma bela construção na sua vida, em nome de Jesus. Fique em pé e aplauda, mas aplauda com alegria, aplauda com júbilo, aleluia, glória a Deus.